Olá, queridos. Sejam bem-vindos a esse vídeo. O nosso propósito aqui é apresentar a visão da Escola Bíblica Ministerial, a EBM. E tudo começou quando o pastor Jonas, pastor da Igreja Batista do Povo, nos incumbiu do Ministério de Ensino da IBP. Em 2019, precisamente em fevereiro, juntamente com a Margarete de Almeida, querida Margarete, a gente teve um tempo separado de jejum, de oração, buscando a Deus. Porque nós já entendíamos que a IBP é uma igreja do ensino, preocupada com o ensino da palavra. E nós estávamos buscando ao Senhor para que tivéssemos um ensino sistemático, mas com as Escrituras Sagradas como centro, o currículo fosse a própria Bíblia. E ali no final de fevereiro, desse tempo de oração, nós nos alinhando, eu e a Margarete, começamos a perceber mesmo que o Senhor Deus estava nos dando uma direção. E a direção é olhar para as Escrituras como um caminho de maturidade, crescendo através dos livros da Bíblia. Olha que proposta linda. Começar a observar que a própria construção dos livros da Bíblia, o seu ajuntamento, faz parte de um processo pedagógico de Deus, não só na história de Israel, o seu povo, mas também na história da igreja, para a minha vida e para a sua vida. E então nós começamos a aprimorar isto, buscar mais de Deus, entender como isto seria possível. E eu quero aqui agora apresentar a vocês o fundamento bíblico para a autonomia. Isso mesmo, autonomia. Uma palavra muito preciosa, porque indica mesmo maturidade. E eu quero começar com Efésios capítulo 4, versículo 13, que vai dizer assim, permita-me ler: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que a palavra nos mostra é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o alvo, ele é o objetivo, ele é o padrão, ele é aquele para quem estamos caminhando. Crescimento tem a ver com semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8, 29, está escrito que o nosso Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então nós já começamos a entender que o crescimento não é um autocrescimento, um desenvolvimento pessoal apenas, mas é algo que acontece conosco na semelhança de Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. E mais ainda, nós começamos a compreender que as Escrituras são esse instrumento do Senhor, esse meio do Senhor. Através deste meio, através da Bíblia Sagrada, nós podemos alcançar este propósito. Na verdade, é o próprio Deus, através das Escrituras, alcançando o seu propósito. Veja bem, em Colossenses capítulo 1, versículo 28, é um texto muito precioso para a gente, que diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja bem, então, ensinando para apresentar toda pessoa perfeita em Cristo. Perfeito aqui, o sentido literal é de alguém completo, integral, em Cristo Jesus. Observe então que as Escrituras
são o conteúdo para a maturidade. Isso é tremendo, queridos. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, mostra isso de maneira bem mais simples e mais clara, dizendo que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. É uma inspiração divina. Para quê? Para que, através das Escrituras, eu e você sejamos ensinados, corrigidos, repreendidos e educados na justiça. E tudo isso com o objetivo de que eu e você sejamos pessoas perfeitas, completas e também preparadas para toda boa obra. Observe então que o nosso propósito é a imagem de Cristo e o meio é a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas. E mais ainda, existe um tempo para estas coisas acontecerem. A própria Bíblia fala sobre isso. Olha só, em Gálatas capítulo 4, verso 4, a palavra tempo é muito importante aqui. Diz ali que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Isso quer dizer, então, que a vinda de Jesus foi dentro de um tempo que é chamado de plenitude. Plenitude. Isso mostra que existe mesmo um crescimento, um desenvolvimento, e a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, representa a plenitude. E qual será, então, a pedagogia de Deus dentro desse tempo? Aí nós chegamos num ponto que é muito importante, que eu chamaria de o coração, no que diz respeito ao entendimento do nosso conteúdo. É o papel da lei, a pedagogia da lei. Isso é tremendo. Por quê? Porque existe uma ação da lei ao longo de toda a história de Israel, ao longo do crescimento e do desenvolvimento da nação de Israel, até o que a Bíblia chama de o tempo determinado pelo Pai. O que nós podemos aprender com a pedagogia da lei? Que a palavra crescimento, presta atenção nisso, que isso é muito importante. A palavra crescimento é a nossa chave hermenêutica. O que a gente quer dizer com a palavra chave? É que abre. Hermenêutica tem a ver com interpretação. Então, nós estamos tomando a palavra crescimento como sendo a nossa chave de interpretação dos livros da Bíblia. Observa só. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, preste atenção nisso, estamos lidando aqui com crescimento. Então diz a Bíblia aqui que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada é diferente do escravo, ainda que ele seja herdeiro e senhor de tudo. Então existe um tempo em que ele é menino. Aí nós tomamos esse texto de Gálatas 4:1 e juntamos com um outro texto, que é o de Oséias 11:1, que vai dizer assim: Quando Israel era menino, Deus o amou e do Egito chamou seu filho. Olha que lindo. Deus está, veja bem, situando o povo de Israel no Egito na fase de menino. Não é interessante pensar nisto? Veja bem aí. Israel é a nação. Nação é um povo coletivo, é uma multidão de gente. Mas aqui é chamada de menino, como se fosse um indivíduo. E não só isso, mas Deus está situando esse menino, esse povo, Israel, no tempo de menino, ou seja, na infância. E por que Deus está colocando Israel no Egito como menino?
Porque enquanto o herdeiro é menino, em nada é diferente do escravo. O povo de Israel era escravo no Egito. E, portanto, ainda era menino. E o que esse menino precisa? Primeiro, ser liberto. E depois, ele precisa crescer. Aqui está o ponto. E para o crescimento desse menino, o que Deus deu a ele? Deu a lei, que será o tutor para cuidar do menino em seu crescimento. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Olha só. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é uma versão que eu tenho aqui da Bíblia, mas a palavra grega mesmo é paidagogos. O que é paidagogos? Paidá, paidia, quer dizer criança. Criança nessa fase de aprendizado. E gogos tem o sentido de guiar. Então, o que será a lei para o povo de Israel? Será um guia de criança. Observa. Não apenas será um guia, mas será um guia de criança. Por quê? Porque quanto mais infantil, mais é necessária a lei. Não é assim? Observa. Quanto mais o seu filho, se você tem um filho, quanto mais pequeno, quanto mais infante, quanto menor ele for, mais ele necessita ser regulado, mais ele necessita de regras, de lei. E o texto diz assim que a lei nos serviu de aio, pedagogo, tutor, para nos conduzir a Cristo. Observa que sempre Cristo Jesus é o nosso alvo, é o nosso objetivo, é o nosso propósito, é o nosso modelo, é o nosso padrão. Isso quer dizer, então, que esse modo tem um limite. Preste atenção. Esse modo tem um limite. Qual modo? De Deus guiar o povo através de uma lei, através da lei. Isso tem um limite, e o limite é Cristo. Quer dizer, então, que quando Jesus Cristo vier, a lei não será mais necessária? Não, será. Mas agora será de um outro modo que nós vamos aprender aqui. E aí que está a grande beleza da Bíblia. É quando você observa que existe sim um crescimento. Logo, a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Não é tremendo isso? Quando você começa a ler a Bíblia e observar isso, quando chega Cristo Jesus, chegou a plenitude, entende? Plenitude, então é algo que vai enchendo, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo. Atenta para isso. O que nós podemos, então, concluir neste trecho é de que o Antigo Testamento é a infância do Novo e o Novo Testamento é a maturidade do Antigo. Que coisa linda, hein? É tão maravilhoso quando começamos a ver a Bíblia através desse ângulo. Entende? São muitas maneiras de nós observarmos as Escrituras. Não estou aqui absolutizando um modo, de forma nenhuma. Mas estou chamando você para nós olharmos para a Bíblia através dos olhos de Deus Pai. Um pai que quer ver o filho crescido, maduro. E a própria ordem dos livros da Bíblia é uma ordem pedagógica, porque visa o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Isso é tremendo. Eu tomei emprestado de Piaget, não é? Esse pedagogo, uma compreensão do desenvolvimento humano, em poucas palavras aqui, porque o assunto não é este, né? Muito preciosa essa compreensão, em que ele coloca o desenvolvimento humano em 3 fases: anomia,
heteronomia e autonomia. Aí eu tomei essas 3 fases e apliquei na Bíblia. E aí você tem anomia. O que significa anomia? Anomia é não lei. Literalmente significa que não há lei. É aquela fase da criança em que ele é um bebê ainda, que não há lei. Tudo é muito natural e espontâneo, sem nenhuma norma, sem nenhuma regra. E essa fase vai de Gênesis até chegar em Êxodo. Porque de Gênesis a Êxodo também é a anomia, não havia lei. A segunda fase é heteronomia. A palavra heteros quer dizer outro, nomia quer dizer lei. Então isso quer dizer que a lei é algo, é um outro elemento, é algo que é externo à pessoa. Aqui é quando a criança já necessita de lei, onde o pai e a mãe vai ser a lei para essa criança. Não é algo dentro dela, é algo exterior a ela. E isso na Bíblia é quando começa Êxodo capítulo 20, onde Deus deu a lei. De Êxodo 20 até Atos dos Apóstolos, nós temos a fase da heteronomia, quando a lei é algo escrito fora, que vai me guiar, normatizar, que será uma referência para a minha conduta. E aí nós chegamos na terceira fase, a autonomia. Isso na criança significa o quê? Que ele está saindo daquela fase de precisar, necessitar de normas que venham de fora. Mas essa criança já está desenvolvendo princípios interiores, valores interiores. Significa que a lei já está interiorizada. É a fase da autonomia, porque a palavra autos, na língua grega, quer dizer em si. Eu poderia dizer para dentro. E nomia é lei. Então, a autonomia é literalmente a lei dentro. E isso na Bíblia significa o quê? A partir de Atos dos Apóstolos, nós temos essa fase. Por que Atos dos Apóstolos? Porque é quando o Espírito Santo foi dado a nós. Não é tremendo? Você começar a observar que a presença interior do Espírito Santo é a interiorização da lei. Significa que não existe, eu diria, um significado para a autonomia tão mais profundo e tão mais concreto do que dizer o Espírito Santo dentro de mim é a maior expressão da autonomia. Porque é nomos auto, ou seja, a lei em mim mesmo. E de acordo com a Bíblia, a lei em nós é o Espírito Santo. Não é mais uma experiência externa, de fora para dentro, mas agora é uma experiência interna, de dentro para fora. Isso está de acordo com as Escrituras, sabia disso? Jeremias capítulo 31, nos versículos 31 a 33, fala de uma nova aliança que Deus vai fazer com o seu povo. E nessa nova aliança, ele vai escrever a lei, os mandamentos, no entendimento das pessoas. Em Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos 26 e 27, olha, eu faço questão de ler esse texto. Ezequiel 36, 26 e 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de você o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha que tremendo. É a experiência nova agora. O Espírito Santo dentro de vós. E farei, observa, eu porei o Espírito dentro de vós e farei que andeis nos meus estatutos. Ou seja,
É somente com a experiência do Espírito Santo dentro que nós podemos, de fato, andar, obedecer à lei, os estatutos. Isso é tremendo. Quando você chega em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, confirma isto, dizendo que agora o Senhor fez essa grande mudança, escreveu com tinta, não tinta de caneta, mas com o Espírito Santo, não mais em tábuas de pedra, mas agora no coração, pelo Espírito. O que isso significa? Que o Novo Testamento, a nova aliança, é a presença interior da lei. E a presença interior da lei é a maturidade, a autonomia. Queridos, essa é a nossa base bíblica, o fundamento bíblico para a visão da escola. E é a partir deste fundamento que nós estamos agora edificando, construindo o currículo da EBM.